Mano, imagina que várias garotas são naufragadas em uma ilha, e agora elas precisam sobreviver e precisam se virar pra conseguir água e comida. Mas calma que não são garotas normais, são colegiais 10/10, são waifuzinhas perfeitas que vão passar por várias dificuldades embaixo do sol quente, passando fome e tendo que tomar até mijo. Eu tô falando sério, cara. Cola comigo no anime Sonan Desuka, o anime de comédia pra fazer você dar muita risada. O episódio 1 começa com várias garotas que foram naufragadas e estão em uma ilha. Dá pra ver que elas estão todas molhadinhas, porque elas se molharam com água, né? Então todas elas começaram a se apresentar. São colegiais que estavam todas juntas em um barco. Tem essa daqui que é a Suzumori, essa daqui é a Shion, essa daqui é a Amatani e essa daqui é a Onishima. Cada uma tem uma habilidade especial, ou não, né? Ninguém não sabe fazer nada, a não ser a Onishima, porque não é a primeira vez que ela fica perdida assim. 20 horas antes de acontecer todo esse naufrágio, a Onishima começou a se lembrar de todas as vezes que ela sobreviveu. E sempre foi com o pai dela. O pai dela ensinou ela a caçar e a sobreviver no meio do calor, do gelo, e ela até comeu bolas de cervo. E ela acha que as bolas fedem. Mano, esse anime é bizarro nesse nível. Elas então acordam em cima dos destroços do barco e eu nem consigo imaginar no quanto de gente que foi de vala nesse anime. Pra começar, a Onishima proibiu todo mundo de tomar a água do mar, porque é salgada e vai deixar a pessoa ainda mais desidratada. Essa daí manja demais de sobrevivência, hein? Nessa hora, vários peixes começaram a pular na frente dela. E a Onishima não tem papa da língua não. Ela deu uma paulada no peixe, tirou a camiseta e usou a camiseta pra amassar o peixe e fazer papinha dele. E ela tomou algo que, né, eu não preciso nem falar. Ela tomou pra matar a sede que ela tava por água. Essa daí é hardcore, hein? Pra melhorar ainda mais, ela sabe que quando tem peixe voador por perto, é porque também tem terra por perto. E ela vestiu a camisa de novo, mano, cheia de sangue e fedendo a peixe, corajosa. Uma dessas garotas era extremamente inteligente, e ela conseguiu calcular e descobrir pra que lado ficava a terra. Mas as minas já estavam delirando de sede. Então a loirinha maluca decidiu dar um jeito na sede dela, oferecendo um mijo fresquinho quentinho pra ela beber. Ah, cara, pra sobreviver eu tomaria, hein? Só pra sobreviver mesmo. Elas ficaram o dia todo lá e não apareceu nenhum resgate pra salvar elas, coitada. Essas horas era pra todo mundo tá no hotel relaxando. Todo mundo aí já perdeu as estribeiras já. Elas passaram a noite toda dormindo em cima de um pedaço de barco. Mas assim que elas acordaram, já era possível ver a terra na frente delas. A única escolha é ir nadando até lá, mas se liga no tubarão que apareceu. Baby Shark Chuchururu. Eu duvido que elas consigam nadar mais rápido que o tubarão. Só que a loirinha maluca sabe como vencer um tubarão tigre. Ela joga uma bateria de celular que dá um choque no tubarão, confundindo os sentidos dele. E foi assim que elas chegaram na ilha. Tá todo mundo chorando, mas pelo menos tá todo mundo vivo. Graças à loirinha que manja de sobrevivência e sabe como sobreviver a esse tipo de situação. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que esse lugar é seguro? Agora, nesse exato momento, a loirinha revela que foi naufragada várias e várias vezes. E ela sempre conseguiu sobreviver. Talvez a culpa seja dela, né? O maior desafio agora é a desidratação, porque tá todo mundo louco pra tomar uma água. Bebam água, rapaziada. Água faz bem pra saúde. A loirinha comeu um inseto do nada, mano, que mina nojenta. Tá, o esquema é o seguinte: obter água através das plantas, como água de coco, por exemplo, ou então de animais, ou então elas podem purificar a água, ou até cozinhar a água do mar. Bom, pelo menos tem várias formas de conseguir água. Rolou até uma troca de saliva aqui, porque tinha gente com sede, né? Ela passou até uma perna de gafanhoto pra boca da mina, meu Deus do céu. No episódio 2, estava na hora delas encontrarem sua primeira refeição. Então elas adentraram pra dentro da floresta, enquanto isso, algumas das colegiais fofinhas ficaram pra trás. Ninguém tá confiando na loirinha louca, porque ela é louca, né? Vão seguir as ordens de uma maluca, mas é o jeito, ela manja. Uma das colegiais estava lá deitada, enquanto a outra foi buscar alguma coisa. Enquanto isso, a Onishima e a Suzumori estavam explorando a floresta. Deve ter bastante coisa no meio dessa ilha que elas podem aproveitar. Mas a Onishima percebeu que provavelmente tem o ninho de vespa por perto. Isso significa que também deve ter água por perto. A Shon encontrou um coco no meio da praia e levou para que a outra colegialzinha usasse como se fosse um travesseiro. Eu acho que o sol tá deixando essas meninas muito malucas, não é possível. E se isso realmente é um coco, deve ter alguma coisa aí dentro, né? Melhor aproveitar do que usar como travesseiro. E ela tá querendo ser elogiada ainda por cima. A menina tem dessa, né? Gosta de ser elogiada. Ai, ai, essa gente inventa cada coisa. Enquanto isso, a Suzumori tava lá esperneando igual uma criança pirracenta. Só que a loirinha já tinha percebido um rastro de água. Elas estão próximas, mano, eu tô sentindo. Foi aí que ela começou a cavar, enquanto a Suzumori já tava ficando zonza. Só que a loirinha já chegou com uma meia cheia de água e deu pra ela beber. Ela tá tomando água em uma meia suja, cada um com seus fetiches, né? Assim que ela percebeu que tava tomando água de meia suja, a mina quase capotou pra trás. Fazer o quê? A essa altura do campeonato, as outras colegiais já estavam achando que ia de base, já tava achando que ia de arrasta. O coco tava todo podre por dentro. E a outra veio com uns papos estranhos de que queria dar o último xixi dela pra essa 4 olhos aí tomar. Meu Deus, isso foi muito fofo, parecia uma declaração de amor. Como não aceitar um xixizinho tão suculento? Mas antes que acontecesse uma tragédia, começou a chover. A chuva chegou pra salvar a vida das colegialzinhas perdidas. Bora beber água da chuva. Agora que elas têm água, elas precisam procurar algo para comer. A comida também é
essencial. Mas antes, elas precisam fazer um telhado também pra se protegerem do sol. Essas minas estão tudo morrendo de fome, cara. Essas colegial comem demais. Depois de procurar muito, a loirinha encontrou algumas iguarias. 2 cigarras, um pote com algo roxo dentro, um ouriço do mar e uma água. Elas vão tirar um Jockey Pô pra ver quem fica com o que. Uma delas ganhou o ouriço. Primeiramente ela quebrou a casca e ela comeu o ouriço. A 4 olhos ficou com a alga. A alga parece que é a melhor coisa pra se comer mesmo. Nisso, a Suzumori ficou com aquele líquido gosmento. Olhando assim parece geleia, mas não, só sobrou a cigarra. É melhor comer inseto do que passar fome, é o que tá tendo, né? Mas um dia se passou e parece que elas não tiveram muito progresso. Quem lá sabe quanto tempo elas vão ficar presas aí. Assim que anoitece o dia, tá na hora de dormir de novo. Dormir no meio da areia quente da praia. No episódio 3, elas estavam tomando aguinha de chuva pra se hidratar, mas a água tava acabando, né? E nenhum resgate tinha aparecido. Foi que a Luina decidiu criar um abrigo com as próprias mãos. A Onishima tá virando a mestre da ilha. Só que as minas ainda estão no laricão. Aqueles insetos não mataram a fome de ninguém. Foi que a Suzumori começou a se espernear e fazer birra de novo. Ela deveria ter vergonha de fazer isso. Ela tá tentando chamar a atenção pra ganhar rango grátis. Foi que a Onishima decidiu entrar na floresta. E a Suzumori vai junto porque se ela encontrar algo, ela já vai mandar pra dentro. Assim que elas entraram na floresta, ela começou a ver várias plantas pra ver se tinha algo pra comer. Encontraram alguma coisa que parecia batata. E assim que ela tirou da terra, com certeza não era uma batata. É meio que um alimento meio esquisito que ninguém nunca viu. Então a Onishima decidiu fazer um teste antes de comer esse alimento. Pra saber se o alimento é comestível, é necessário fazer um corte no alimento e aplicar na pele. Se der alguma alergia é porque é venenoso. Tá, mano, ela encosta a suposta batata no bumbum da Suzumori e começou a formigar na hora. Com certeza que é venenoso. A mão dela tá até tremendo de fome. E ela acabou pegando uma cigarra. E quando a fome bate, a fome dói. E ela deixou a cigarra escapar. Só que a loirinha pegou a cigarra e arrancou só o tampão da cabeça dela. E a Suzumori acabou mandando pra dentro, né? Não reclama, mano, podia ser pior. Enquanto isso, as outras colegiais estavam delirando na praia. Uma tava pensando no cachorro dela e tá tomando água da chuva. Mas pelo menos agora ela tem um abrigo. Só que tá todo mundo muito afim de tomar um banho agora. Tá, mano, se não tem água nem pra beber, imagina pra tomar banho. Mas beleza, a Onishima vai preparar um banho pra elas. Ela improvisa um chuveiro, usando um saco plástico pra segurar a água e uma corda pra controlar o fluxo de água. E com o sol batendo na água, a água fica quente. Caramba, mano, essa mina é o Dr. Stone. Elas tomam um banho maravilhoso lá, que eu não vou mostrar aqui porque esse canal é family friend, né? E depois do banho, elas decidiram entrar no mar de novo e procurar coisas pra comer. Fruto do mar é caro, e ter isso de graça é um privilégio. Elas acharam alguns mariscos, mas ver esses bichos se mexendo assim é meio nojentaço. Tá na hora de acender uma fogueira agora, meu amigo. Deixa com a lourinha porque a lourinha manja. Ela taca fogo lá no pedaço de pau e ela conseguiu improvisar até um fogão. Hoje ninguém passa fome. Pensa numa comida deliciosa. A verdade é que a comida fica boa quando você realmente tá com fome. No episódio 4, elas estavam lá comendo mais insetos e até agora nada de resgate, meu parceiro. As minas estão tudo à beira da loucura, se alimentando de insetos que elas acharam no meio do mar e estão achando com gostinho de camarão. O que vale é a imaginação numa situação dessas, né? Pra quem não tem nada, comer calango é lucro. Só que dessa vez tá na hora de caçar. Elas querem caçar e encontrar animais de verdade. Grandes animais pra se alimentarem de carne. A gente quer carne, né, mano? Pode até ser um esquilo. Esquilo assado deve servir pra alguma coisa. A única forma de atrair um animal desse é com armadilha. Então bora fazer uma emboscada pra pegar uns esquilos. A armadilha que elas vão utilizar é uma armadilha que o pai dela ensinou pra ela. Existem inúmeras armadilhas que podem ser usadas, cada uma mais violenta do que a outra. No mínimo, o animal termina esmagado ou estrangulado. E ela fala como se fosse algo comum. Na caçada tudo vale, né? Elas começam a bolar um esquema lá pra poder partir pra caçada e pra sorte delas, existem vários dejetos do barco. Então dá pra usar muita coisa naufragada. Apareceu até um sapo, mano. Então cogitando em mandar um sapo pra dentro também. Aí não, né? Aí já é demais. Sapo é venenoso, cara. Além de ser nojentaço, deixa o sapo pra lá. Mas elas acabaram capturando o sapo. Parece que o sapo vai pra panela de qualquer forma mesmo. Eu quero ver quem é que vai dar um jeito nesse sapo. Enquanto isso, a Onishima encontrou água. Encontrou também fezes de animais. São fezes de coelho. Parece que o banquete agora vai ser dos grandes, meu parceiro. E a Suzumori deixou o sapo escapar. Livrou todo mundo de comer sapo assado. Graças a Deus, ninguém queria comer aquilo. Então elas começaram a armar uma armadilha. E mano, a mina virou um mortal de cima da árvore. Essa daí é casca grossa mesmo. Ela pediu pra Suzumori segurar a corda, enquanto ela terminava de bolar a sua incrível arapuca. A Suzumori até testou. E a armadilha é tão foda que pega até gente. Um coelho aí não vai dar nem graça. Tá todo mundo louco por carne. Só que agora é o momento em que elas precisam ficar quietas. Elas não podem fazer nenhum barulho. Depois de um tempo, elas acabaram encontrando uma toca e fizeram uma armadilha bem perto da toca. É, cara, e no fim não deu certo. No episódio 5, a galera já tava até sonhando com carne de coelho. Então uma delas juntou mais um pouco de lenha pra fazer a fogueira e também terminar de construir uma barraca. Mas a questão da sobrevivência em uma ilha é que o tempo todo elas estão precisando de água e de comida. O ser humano sem isso não vale R$1, cara. Elas foram pra uma área da ilha que é muito mais fundo do que o normal. São 10 metros de fundura e com toda certeza vai ter algumas iguarias melhores por aqui. A
Assim que elas mergulham, a Onishima conseguiu improvisar um óculos com bolhas embaixo da água. Essa mina tá além das compreensões humanas. Uma delas também achou um balde para servir como panela. E no fim, a Onishima só conseguiu encontrar estrelas do mar. Eu nunca vi ninguém dizer que comeu estrela do mar, isso aí pra mim é diferenciado. E não é por nada não, mas essas minas aí não vão durar muito tempo nessa ilha não. Esse é praticamente o terceiro dia na ilha, e elas já estão nessa dificuldade aí. Depois de passarem o dia todo comendo estrela do mar, elas voltaram pra floresta pra ver se a armadilha tinha pegado alguma coisa. Elas caminharam e caminharam, só que a armadilha não tinha disparado ainda. Só que nesse momento elas viram um sinal de fumaça, e era na verdade só uma das colegiais que tinha acendido uma fogueira. O povo já tá trilouco das ideias, tão vendo até navio, tão vendo miragem já. Esse lugar tá sendo difícil pra todo mundo, né? Imagina você sendo o único homem dessa ilha, hein? Cê é doido, dá até um arrepio só de imaginar. Só que a Onishima se lembrou de que quando as coisas estão tristes, é só fazer um churrasco pra animar a galera. A Onishima começou a encontrar alguns peixes dormindo enterrado na areia. Pra mim, peixe dormir era na água mesmo, eu nunca vi e nem nunca ouvi falar disso. Elas pegaram peixe pra caramba, e o peixe na areia tava praticamente a milanesa. Hora do churrasco, né mano? Elas fizeram outra fogueira, e hoje tem peixe assado. O japonês gosta mesmo de um peixinho. Elas tinham copos e até pratos, aí fica fácil, ter tudo assim na mão fica fácil demais viver numa ilha dessas. É praticamente a mesma coisa que tirar férias em Cancún. Depois de se deliciarem com um belo churrasco, elas voltaram novamente pra floresta pra ver se a armadilha tinha pegado alguma coisa, né? E sim, mano, a armadilha pegou algo. O que será que ela pegou? No episódio 6, elas foram até o fim da corda, e assim que elas puxaram logo um coelho. É hoje que o coelhão vira rango da galera. Só precisam descer uma paulada na cabeça agora. Uma das waifuzinhas tentou dar uma paulada na cabeça dele, mas ela não conseguiu. Tinha que ser essa 4 olhos. Só que a Suzumori é poucas ideias. Ela mandou o coelho pro berço dos coelhos. Até que enfim, carne rapaziada, faz o L. Pra quem queria picanha, picanha chegou finalmente. Pra quem dizia que era mito, tá aí. O esquema é improvisar uma faca agora pra poder destrinchar o rango. Ela improvisa uma faca lá com a pedra e começou aquele esquema de açougueiro separando as melhores partes do coelhão. Depois de ficarem o dia todo, elas conseguiram separar a carne do coelho finalmente. Agora tá na hora de grelhar tudo isso daí. Finalmente um churrasco de verdade. Elas preparam um esquema lá pra cozinhar a carne. Elas fizeram um buraco no chão, encheram de pedra quente, cobriram com sal e colocaram as partes da carne enroladas em alga. Agora é só esperar cerca de 1 hora que o rango vai estar pronto. E vai ter até sopinha pra acompanhar com a carninha do coelho, mano. Depois de toda essa aventura, finalmente ficou pronto. Elas encheram a barriga lá com carne e sopa. Eu quero ver até quanto tempo elas vão durar nessa ilha aí. Eu acho que não deve ter tantos coelhos assim pra sustentar elas a vida inteira. Carne é bom demais. Assim que anoitece o dia, as colegialzinhas estão tudo de barriga cheia e estourando, mano. E tá na hora de puxar aquele ronco de novo. Nada de escovar os dentes, eu quero ver como é que elas fazem pra usar o banheiro. Como será que elas se limpam? Fica essa dúvida aí no ar. No episódio 7, as garotas ainda estavam naufragadas na ilha. Cada dia que se passa tá mais difícil conseguir água e conseguir comida. Mas me diz aí, o que você faria em uma ilha cheia de colegiais desse jeito, hein? Eu tô vendo você pensar besteira aí, hein? Agora vamos ver o que essas minas vão aprontar. Isso daqui até parece aquele filme do Náufrago. Só faltou esquizofrenia mesmo pra ficar conversando com a bola. Então beleza, a loirinha maluca decidiu explorar a ilha pra encontrar suprimentos. Lembrando que ela já ficou perdida centenas de vezes junto com o pai dela. Que me leva à teoria de que ela é muito azarada e a culpa de todo mundo estar nessa ilha é por causa do azar dela. Elas encontram os matos no meio da praia e começam a comer esses matos. E se for uma planta venenosa, hein? E se for daquela do verdinho que vai deixar elas bem suaves, se é que você me entende. Assim que entardece o dia, ela chega em uma colina cheia de pedras. Se tomar escorregão aí já era, se bater a cabeça é caixão e vela preta. Mas elas encontraram uma doca para barcos. Isso significa que tem a chance de alguém chegar aí de barco para resgatar elas, mas não. Essa doca já tá abandonada há anos. Ninguém vem mais nesse lugar. Então a loirinha louca decidiu acender uma fogueira. É bom todo mundo se esquentar mesmo no meio da noite. E a natureza também não perdoa. Vai lá saber o que tem nessa ilha. E se foi igual o filme das aventuras de Pi, quando anoitece a floresta vira carnívora. Viajaram legal naquele filme, hein? Do outro lado da ilha, as outras colegiais encontraram um cogumelo do Mario. Na verdade não encontraram não, mas se encontrarem, elas com certeza vão querer comer e vai dar muito ruim, mano. Comer um cogumelo venenoso já sabe, né? Vai direto pro Vasco. Do nada, elas começaram a escutar um barulho e deve ser o urso do pó branco, só pode. Mas eram as outras colegiais que estavam na bota delas o tempo todo. Elas não conseguem ficar sozinhas, na verdade tem medo mesmo. Mas é melhor ficar todo mundo junto que todo mundo se ajuda. A loirinha começou a preparar um telhado, uma espécie de evacuação que o pai dela ensinou pra ela, e ela fez tudo isso usando uma rede de pescadores, ou seja, partiu dormir na rede. Estar perdido não deve ser tão ruim assim, já que elas estão em uma ilha paradisíaca, olhando para as estrelas enquanto dormem na rede. Pra mim isso é tirar férias. Assim que amanheceu o dia, elas encontraram alguns caranguejos, mais daquele mato verde para deixar todo mundo curtindo um verdinho. Caranguejo, se você for parar pra analisar, é uma iguaria exótica, é comida cara, né? O plano delas então é se dividirem pra explorar ainda mais a área da doca. Vai que tem pessoas nessa ilha ainda, eu duvido muito. Se tiver, já foi pra debaixo da terra. Elas ficaram lá andando e contando os passos,
passos até que uma delas achou alguma coisa. Enquanto elas estavam andando, uma encontrou uma espécie de fruta verde. Só que uma delas ainda não voltou, mas adivinha, ela encontrou uma casa. Meu irmão, uma casa no meio dessa ilha deserta. Não era bem uma casa, mas eram uns restos de madeira velha. Mas serve pra alguma coisa, eu acho. Elas acharam que tem alguém morando aí dentro. Se tiver, meu amigo, os escorpiões já levou embora já. Não tem nem como morar aí, porque as madeiras estão tudo podre. E cuidado com as cobras aí, mano. Enquanto isso, elas foram comer aquela fruta que a outra tinha achado. E a loirinha tinha achado uma tesoura. Isso vai ajudar demais. Dá pra fazer uma faca com isso. E é justamente o que ela fez. Encontrar um item desse no meio de uma ilha é a mesma coisa que encontrar ouro. Então elas caminharam pro pico mais alto da ilha, o lugar onde dava pra ver a ilha inteira lá de cima. Mas não tinha nada além de oceano pra onde elas olhavam. Só que a loirinha viu um rastro de fumaça na ilha. No episódio 8, elas foram até esse rastro de fumaça, mas chegando lá não tinha ninguém. A única coisa que tinha lá era uma fonte termal. Uma água que tinha uma temperatura de 40 graus. E agora já sabe, né? Um bando de colegialzinha perdida com uma banheira de água quente igual um banho quente. Elas tiraram suas roupas e entraram todas na banheira. Cara, tem cena aqui que não pode ser mostrada, então eu vou dar um zoom bem na cara de cada uma delas, porque o negócio tá tenso demais. É inacreditável o corpo que essas garotas escondem por trás dessas roupas de colegiais. Digamos que ela tem coisas muito grandes escondidas, mas já que tá aí, tá de boa tomar um banho quente. Tirar um ranço da Tsubaki é bom, né? Elas ficaram lá a noite inteira tomando um banho e vendo a lua, e eu garanto pra você que não existe férias melhor do que essa. Elas estão aproveitando, e surge um papo meio esquisito lá sobre estrelas e plantas. Só que enquanto elas estavam conversando, a água do mar começou a inundar as águas termais, e elas foram arrastadas pela correnteza. Essa fonte termal fica escondida debaixo da margem do mar, e só aparece quando o mar abaixa. Então tá explicado o motivo delas não terem encontrado antes. Depois de tomarem seus maravilhosos banhos, bora partir pra próxima aventura. Todas elas acordaram bem cedo, e o café da manhã tá pronto, porque sim, elas deram um jeito de fazer um café aí. Até que elas chegaram na beira de um penhasco. Só que lá embaixo tinha uma corda, e a loirinha queria aquela corda. Essas minas não podem ver nada que já quer, mano. Foi nessa daí que a loirinha deu um pulo de cima do penhasco até o rio. Essa daí é corajosa. Eu quero ver como é que ela vai subir de volta. Ela pega a corda e tem uma ideia mirabolante. Ela já passou por isso com o pai dela nas vezes que ela ficou perdida. Ela foi escalando lá com a perna e com as costas como se não fosse nada, parecendo um Spider-Man. Mas assim que ela subiu, começou aquela chuva sinistra. E elas voltaram para aquele pequeno abrigo que elas tinham criado. Mas a água tava vazando pelo telhado da cabana. Então uma delas decidiu que ia tomar um banho de mar, já que tava molhada mesmo. E eu nem preciso dizer que ela tomou eletrochoque, que só não foi conhecer Jesus, porque isso daqui é um anime. Se fosse a vida real, meu parceiro, o churrasco já tava pronto. Mas a ideia da lourinha era encontrar um para-raio no meio dessa ilha. Vai sim. Na verdade ela construiu um, só que graças a Deus a chuva acabou passando. Mas pelo menos agora elas têm um para-raio. No episódio 9 mostrou um flashback de 9 anos atrás, em que ela tava perdida com o pai dela. Ela vive se perdendo, mano, mas ela sempre consegue achar o caminho de volta. Uma coisa que o anime não deixa claro é sobre o que aconteceu com o pai dela. Depois disso começa mais um dia de luta pela sobrevivência. Eu te falo uma coisa, é isso que acontece com quem não assiste Dr. Stone. Se elas tivessem assistido, saberiam o que fazer. Provavelmente já teriam construído um barco pra dar o fora daí. A loirinha então transforma a tesoura que achou em uma faca, e ela tá muito animada com essa faca nova agora. Só que o sol tava atorando, tava um calor do caramba, e as minas tava tudo se queimando, ficando com queimaduras insanas de sol. Não existe sensação mais agoniante do que queimadura de sol. Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, cê tá maluco. Essas colegialzinhas vão ficar todas bronzeadas, e foi nessa brincadeira aí que a loirinha mergulhou pra dentro do oceano, e o pai dela ensinou um truque pra ela ver debaixo d'água mesmo sem óculos. Essa já tá treinada, meu mano. Assim que ela voltou do mar, ela chegou foi logo com a Lula, e ela vai usar a tinta da Lula como se fosse um protetor solar. Há 7 anos atrás, o pai dela ensinou pra ela que tomar sol na cara é muito perigoso, e é por isso que ela tacou tinta de Lula no meio da cara. Vai servir como protetor solar nessa bagaça, mas tem pouca tinta, então não vai dar pra todo mundo, além de deixar a cara de todo mundo preta que nem carvão. Mas existem outras formas de fazer protetor solar além de tinta de Lula. A loirinha começou a amassar uma alga, e depois ela ferveu essa alga em um balde, e criou um líquido viscoso que vai servir como protetor também, até que enfim as waifuzinhas estão usando a cabeça. Só que derrubaram todo o protetor solar sem querer no chão, e cara, eu vou ter que muito pular essa cena de verdade, porque acontece uns negócios meio bizarros aqui. Mas ainda sobrou o fígado da Lula, que serve como protetor também. O problema é que cheira mal, tem cheiro de fígado. Sobreviveram mais um dia graças a Deus, e depois elas entraram na floresta de novo pra ver se a armadilha tinha pego mais algum animal. Mas elas começaram a tomar várias picadas de varejeira no meio do caminho, e cê tá maluco, mano. O pai dela ensinou ela a resolver qualquer coisa, mesmo que seja pequena. Ela passou uma pomadinha extraída de uma planta na picada, mas enquanto isso, as colegiais estavam brigando. As minas estão querendo fazer um cabideiro. Cabideiro pra quê, mano? No meio do mato. Voltando pra mais um flashback dela quando era criança, o pai dela ensinou que se ela tiver com vontade de fazer necessidade em horas erradas, ela tem que fazer nas calças. Ela não pode se envergonhar na hora da sobrevivência. E é por isso que elas fizeram uma rede e não um cabideiro. Vão andar sem roupa mesmo. No episódio 10, caiu um monte de bambu lá por causa da tempestade
tempestade. E isso vai servir pra fazer muita coisa. O que você faria com um bambu na mão? A loirinha decidiu criar uma jangada, até que enfim alguém tá pensando com a cabeça de cima. E agora tá na hora de dar o fora dessa ilha. Assim que a jangada ficou pronta, elas começaram a planejar a sua rota de fuga. Hoje é o dia que a gente vai ver as colegialzinhas vazando dessa ilha fuleira aí. Elas ficaram um bom tempo preparando a jangada, mas não. Elas fizeram um telhado pra dormir debaixo. E eu achando que elas iam sair em alto mar por aí, se aventurando como se fosse One Piece, mas não. Fizeram um telhado pra dormir, cara. Depois de muito tempo de loucura, elas encontraram um tronco que tava cheio de abelhas. E por causa disso deve ter uma colmeia. E também deve ter mel, né? Bora aproveitar tudo que a natureza mandar. Só que as abelhas são perigosas, se picar ferrou demais. Ainda mais se a pessoa for alérgica, aí que o negócio fica feio mesmo. Mas elas precisam comer açúcar pra sobreviver. Então o jeito é enfiar a cara no ninho de marimbondo mesmo, seja o que Deus quiser. Elas vão tacar fogo na colmeia e depois vão pegar o mel que tem lá dentro do tronco. Então a loirinha já foi lá e jogou um pano velho todo queimado. E depois se jogou no chão pra se proteger. Mas depois de tacar fogo na parada, ela invadiu o tronco e começou a cortar vários favos de mel que tinha lá dentro. E ela tá sendo picada, hein? Tava tomando picada de todo lado. Mas no fim do dia elas conseguiram mel. E se você parar pra analisar, elas estão sobrevivendo bem. Cada dia que vai se passando, elas vão conseguindo coisas cada vez melhores. Conseguir até um melzinho do bom. E a loirinha usou o próprio mel pra se curar das picadas de abelha. Elas estão vivendo muito bem nessa ilha. Com isso, ela foi até o mar de novo e começou a coletar uma espécie de peixe bem esquisito na verdade. Eu não tinha coragem de comer isso aí não, mano. É um peixe chamado de linguado, muito esquisitaço. A loirinha percebeu alguns morcegos voando. E não é normal o morcego sair assim na luz do dia, né? Senta que lá vem a treta. Quando anoiteceu o dia, algumas das colegiais foram coletar lenha, enquanto elas decidiram testar a jangada. Elas estavam usando uma garrafa para poder enxergar debaixo da água. Teve mais uma meia hora de pesca em alto mar, mas a Romari percebeu uma correnteza muito forte. E essa correnteza com toda certeza levou a jangada para bem longe da ilha. No episódio 11, as colegiais estavam dentro da floresta e escutaram ela gritando. Agora estão colocando a culpa nela pela correnteza ter levado a outra colegial para longe. O jeito agora é preparar uma nova jangada para ir atrás dela. Elas começaram a preparar uma nova jangada com bambu e o pai dela ensinou que a prioridade dela é sempre a própria vida, que a gentileza pode custar a vida dela, mas ela não tá nem aí. Ela tá bem a fim de ajudar a amiga dela. Agora a jangada tá a milhão e realmente, cara, ela tava era longe pra caramba já, coitada, não chora não, porque senão vai ficar desidratada. Só que depois de navegar muito, ela conseguiu encontrar uma outra ilha e o jeito é chegar lá. Talvez ela consiga sobreviver. As outras garotas ainda estavam coletando ervas no meio do mato. Elas têm certeza de que as duas vão voltar. Será que vão mesmo? Eu duvido, hein? Só que assim que ela chegou na ilha, a ilha era toda feita de pedra e não tinha nada lá, não tinha comida e nem água. E ela acabou escorregando lá sem querer e percebeu uma entrada para uma caverna. Assim que ela entrou na caverna, ela sentiu um cheiro estranho, um cheiro azedo. Mas ela acha que tem água aí dentro. Mas acabou que ela não teve coragem de entrar. É uma caverna muito duvidosa, né, mano? Vai lá saber o que tem lá dentro. Enquanto isso, a loirinha da Romari tava velejando na jangada e começou a pensar que já poderia ter passado por ela. Ela não sabe se tá na direção certa. Mas de novo, ela se lembrou do pai dela ensinando ela a nunca desistir. O pai dela meio que ensinou ela a calcular grandes distâncias de uma forma muito fácil. Tudo para que ela conseguisse sobreviver. Então ela calculou a altura dela e decidiu que ia ficar um pouco mais alta para avaliar o local. Ela já deu um salto da jangada e percebeu alguma coisa. E por mais incrível que pareça, ela conseguiu encontrar a Xion, graças à sua habilidade de sobrevivência. Essa mina é foda, né, mano? Ela até chorou, coitada. Ela achou que ia ficar aí pra sempre. No episódio final, agora elas precisam voltar pra ilha de novo, né? Só que a Xion é meio folgadinha. Ela acha que a Romari tem um dever de dar tudo o que ela quer. Então elas foram até a entrada da caverna e a Romari percebeu que essa caverna é a casa daqueles morcegos que ela viu na ilha. No chão da caverna tinha água de chuva que parecia um barro. O negócio tinha um cheiro horrível, mano. Parecia água de esgoto. Se elas beberem isso daí, tá ligado, né? Dessa ilha elas não passam. Vai dar uma caganeira medonha. Mas como sempre, a loirinha louca tem uma ideia. Ela vai reconstruir a jangada pra poder voltar pra ilha agora. Então elas começaram a voltar pra ilha na jangada. Só que a Romari tinha enchido 2 garrafas com aquela água de esgoto. Se tá aí, é porque ela vai usar pra alguma coisa, né, mano? E a Xion tá louca pra beber essa água. Mas se ela tomar, a diarreia vai bater em 30 minutos. E é aí que ela vai ficar desidratada de verdade. Ou seja, resumindo, a única forma de aproveitar essa água é colocando a garrafa em um lugar muito específico que eu não vou falar, mano. Eu me recuso a falar essa palavra aqui. Mas o lugar onde ela vai colocar essa garrafa vai absorver a água. E é loucura. Tá, mano, vamos pular essa parte da volta pra ilha porque é bem esquisita na verdade. Mas elas acabaram retornando pra ilha no fim da tarde. E as outras colegiais já estavam esperando elas com um rango quente pronto na mesa. E por fim, elas bateram aquele rangão cabuloso. E uma coisa que eu acho que você não percebeu é que esse é o último episódio. E até agora, ninguém apareceu pra resgatar elas. E sim, mano, a primeira temporada desse anime incrível acabou assim. Elas vão ter que sobreviver mais um pouco nessa ilha. Nenhum resgate chegou até agora, mas calma que tem um plot twist. E o episódio termina de uma forma bem épica, com elas construindo uma armadilha pra pegar a javali. Isso sim é coisa de maluco. E a cena pós-crédito adivinha, o pai dela a milhão na lancha indo resgatar a filha. Isso que é pai. Com isso, o anime acaba e, mano, deixa um like muito bravo porque deu
deu mó trabalhão resumir isso daqui, hein? Já aproveita e se inscreve nesse canal também se não tiver inscrito, demorou? Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.